Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. No dia de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão bíblica da Palavra de Deus. Pois é, nem todos são filhos de Deus. Como assim? Pois é, quando eu ainda não era cristã, eu acreditava que todos eram filhos de Deus. Mas depois que eu me tornei cristã, depois da minha conversão, eu entendi que nem todos são filhos de Deus. E nós podemos ver isso comprovado na Bíblia, na própria palavra do Senhor. Porque você pode me perguntar, mas como assim eu não sou filho de Deus? Calma. Nós vamos aqui ver e refletir na palavra do Senhor como é que uma pessoa ela se torna filho de Deus. Porque na verdade, nós todos, seres humanos, animais, todos nós somos criaturas de Deus. Porque se Ele é o Criador, então nós somos criação de Deus. Isso é certeza. Nós todos, eu e você, somos criaturas de Deus. Mas para nos tornarmos filhos de Deus, é preciso um ato muito importante. Vamos aqui na palavra do Senhor. Tem alguns versículos que fala e comprova isso que eu estou falando. Que não sou eu, é o próprio Criador que deixou na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Você vê que aqui em Efésios fala, pois somos criação de Deus, somos criatura, certo? E aqui, o Senhor Jesus, nessa passagem aqui do livro de Marcos 16:15, nesta passagem aqui, foi logo após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele falando com seus discípulos. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que ele não falou pregai o evangelho a todos os filhos de Deus? Não é? Por que ele falou criatura? Porque enquanto você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não é filho de Deus. Você é apenas criatura de Deus. Então, por isso que o Senhor Jesus estava dizendo aos discípulos, porque os discípulos, sim, já tinham se tornado filhos de Deus, porque eles já tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, eles já saíram da condição somente de criatura e passaram a ser também filhos de Deus. Aí o Senhor Jesus diz: ide, vai por todo mundo
e prega o evangelho a toda criatura, ou seja, todo aquele que ainda não é filho de Deus, para que se torne filho de Deus. Mas para que isso aconteça, você aí que me assiste, que ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida como seu único e suficiente Senhor e Salvador, que ainda não se converteu, infelizmente, você é somente criatura de Deus. Você ainda não é filho de Deus. Aqui tem mais um versículo que prova como somos chamados filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus, que Ele é Filho de Deus, que Ele veio a este mundo como forma humana para nos salvar, para morrer na cruz pelo meu e o seu pecado, que aceitar Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, aí sim, você refez a aliança com Deus. Você se reconecta com Deus, porque você passa a ser filho dele. Deus deixa de ser somente o seu Criador e passa a ser seu Pai. Você passa a ser filho de Deus. Então você vai fazer o quê? Andar em obediência ao seu Pai. Fazer tudo aquilo que agrada o seu Pai. Andar em amor, em adoração ao seu Pai. Vocês estão entendendo? Por quê? Aqui nós temos também outra passagem. Em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde o Éden, desde quando Adão e Eva, desde quando eles pecaram, a partir dali, todos pecaram. De Adão e Eva em diante, todos, aqui ó, todos pecaram. Romanos 3:23, pode conferir na sua Bíblia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, enquanto nós não aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, nós estamos destituídos da glória de Deus. Estamos desligados, desconectados, afastados da glória de Deus. Porque Ele, quando olha, Deus, Ele ama o pecador e odeia o pecado. Quando Ele olha para uma pessoa que ainda está no mundo, Ele pode sim agir de misericórdia, mas Ele só vai ver aquela bola de pecado ambulante. Mas quando você aceita Jesus, quando você passa a ser filho de Deus, aí quando Ele olha para você, Ele vê a imagem do seu Filho amado Jesus refletida em você. Então, por isso que Ele se reconecta com você e passa a te ter como filho. É como se nós fôssemos adotados. Passamos a ser filhos de Deus. Um filho adotado, um filho adotivo, que tem toda aquela documentação. Os pais chegam ali, adotam aquela criança, registra aquela criança no nome deles, aquela criança passa a ter o sobrenome daquela família.
Então ela automaticamente passa a fazer parte daquela família. Ela é filha daquele pai e daquela mãe. É assim que Deus faz conosco. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como Filho de Deus, aí o Senhor Jesus, aí o nosso Deus, o Altíssimo, o Eterno, passa a nos adotar. Ele nos adota. Nós passamos a fazer parte da família de Deus, da família celestial de Deus, do reino de Deus. Mas só assim que nós somos filhos de Deus. Quando nós abandonamos a vida de pecado, a gente não vai deixar de ser pecador. Vamos continuar vivendo nesse corpo, nessa casca de pecado. Mas nós temos Jesus para nos ajudar a nos desviar do mal, a nos desviar do pecado, a nos fortalecer todos os dias para dizer não para o pecado e dizer sim para Jesus. Vocês estão entendendo? Quando você passa a pertencer a Cristo, quando Cristo passa a ser o seu Senhor e Salvador, Ele vai te fortalecer todos os dias para você negar o pecado, para você se desviar do pecado e dizer sim para Jesus. Aí você tem a vida eterna, você tem a salvação. Aí começa a sua caminhada com Cristo. Não é fácil, mas não é impossível. Você tem que ter obediência, renúncia, renunciar às suas vontades, renunciar à sua natureza humana e pecadora e passar a pedir em oração todos os dias para que o Espírito Santo vá fazendo a transformação na sua mente, no seu coração, na sua vida. E temos que ter perseverança e paciência, porque não é do dia para a noite. É dia após dia. É um dia de cada vez. É matando um leão por dia. Por isso que temos que ser perseverantes, obedientes, não desistir, continuarmos firmes e constantes na fé e na presença de Deus. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve reflexão. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. E que, se assim o Senhor permitir, até o próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.